Muito boa tarde, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia. A precisamente um mês das eleições autárquicas, prosseguimos com o ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Hoje recebemos nos estúdios o candidato da CDU, Miguel Viegas, é professor na Universidade de Aveiro, licenciado em Medicina Veterinária e em Economia, mestre em Planeamento Regional e Urbano e doutorado em Economia. Foi deputado no Parlamento Europeu, integrando a Comissão de Assuntos Económicos e Monetários e a Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Miguel Viegas, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Antes de mais, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós é que agradecemos a possibilidade que nos dão de contactar com os eleitores, de dar a conhecer as nossas propostas e, portanto, muito obrigado aqui à Rádio Sintonia. Muito bem, já vamos conhecer de perto as propostas da CDU nestas autárquicas de 2025, mas antes disso, a pergunta com que tenho começado também todas estas entrevistas: o que é que motiva esta candidatura à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira? Bom, esta candidatura resulta de uma reflexão coletiva que foi feita no seio do partido e que, no fundo, levou à conclusão de que eu seria eventualmente um bom trunfo para encetar esta batalha. E, portanto, a reflexão encaminhou-se para aí. Eu, obviamente, aceitei com muito gosto e muito orgulho, porque, como comunista, nós estamos aqui para servir a causa pública, estamos sempre disponíveis para qualquer combate. E, portanto, é esta condição de altruísmo que caracteriza, enfim, os nossos militantes que, no fundo, me fez aceitar este desafio com muito gosto, num concelho que tenho a sorte de conhecer bem, porque eu vivi aqui bem perto e que tem também imensas potencialidades e, portanto, eu tenho a certeza que vai ser uma campanha muito interessante, muito debatida e que certamente a CDU irá sair com um resultado reforçado que nos vai permitir continuar a intervenção que temos vindo a desenvolver, porque é importante sublinhar isto, nós não vamos reinventar a roda, nós estamos aqui a dar continuidade a um projeto de uma equipa que existe, que está no terreno, que tem um património de intervenção ao qual nós naturalmente vamos dar continuidade. É precisamente a próxima pergunta, tem a ver com os objetivos para estas autárquicas. A CDU apresenta a candidatura à Câmara Municipal, tem também lista à Assembleia Municipal e a 17 Assembleias de Freguesia. Quais são os objetivos ou com que expectativas é que parte a CDU para esta campanha? A expectativa é aumentar de votação na esperança que isso se possa traduzir em mais mandatos, sejam nas Assembleias de Freguesia, seja na Assembleia Municipal, seja na Câmara. E para sermos muito realistas e concretos, nós entendemos que a eleição de um vereador está perfeitamente ao alcance. Isto é um concelho muito grande, com muitos eleitores. Nós estamos a falar de um ciclo muito longo em que a mesma força política permaneceu no poder durante muitos mandatos e nós temos uma proposta alternativa que temos esperança que possa cativar uma parte do eleitorado. E, nesse sentido, eu creio que a eleição do vereador poderia ser, de facto, uma excelente novidade para o Conselho, porque o que nós pretendemos, obviamente, aqui é contribuir de forma positiva para o debate e para encontrar as melhores soluções para as populações. Atualmente tem um deputado na Assembleia Municipal, penso que elegeram 3 representantes em Assembleias de Freguesia. O objetivo é aumentar também o número de deputados na Assembleia Municipal? Exatamente. Passar a ter um grupo parlamentar, podemos dizer assim. Aumentar o número de eleitos na Assembleia Municipal e a reforçar as freguesias, não é? Com esta particularidade de termos também em Fiens uma excelente equipa que poderá eventualmente trazer aqui uma surpresa muito interessante no próximo dia 12. Exatamente. Como é que olha também para o trabalho que a CDU tem feito em Santa Maria da Feira? Falava disso há pouco, que isto é um trabalho de continuidade, tem sido uma voz importante no Conselho? Sem dúvida, eu creio que os cidadãos reconhecem isso. E eu próprio, agora mais diretamente ligado a esta campanha, tenho cada vez mais a consciência que há aqui, de facto, um património enorme e, necessariamente, e sem querer, obviamente, criticar seja quem for, há um sentimento de alguma injustiça, porque, de facto, face ao imenso trabalho que a CDU tem desenvolvido neste Conselho, ao longo de décadas, não existe, infelizmente, este reflexo do ponto de vista da nossa capacidade institucional. Isto tem, naturalmente, outras razões. Claro que essas eleições, muitas vezes, tendem a concentrar votos naquela força política que tem hipótese de ganhar e muitas vezes não se valoriza tanto o trabalho dos eleitos que estão na oposição. Mas pode também ser alguma falta de capacidade nossa em transmitir a mensagem e, nesse sentido, nós vamos procurar nesta campanha desdobrar-nos ao máximo possível
possível para defender as nossas propostas, defender o nosso património de intervenção e tentar, no fundo, convencer os feirenses das vantagens em reforçar a presença da CDU nas instituições. Exatamente. Disse há pouco que a eleição de um vereador é possível. Nestas eleições autárquicas temos 9 forças partidárias a concorrer à Câmara Municipal. Penso que é o maior número desde que temos eleições livres. É um objetivo difícil este. Sim, essa multiplicação, essa fragmentação do espectro partidário, enfim, é sempre interessante, é aliciante e é também desafiante. Agora, sem querer, obviamente, menosprezar as outras forças políticas que têm naturalmente toda a legitimidade para se candidatar, e ainda bem que o fazem, a CDU, de facto, tem um lastro histórico que as diferencia das restantes e, portanto, sem, volto a dizer, menosprezar seja qual a força política que se apresenta neste momento, algumas pela primeira vez, a estas eleições, nós temos aqui uma força que os feirenses conhecem, que está aqui há muitos anos, que tem um património enorme de intervenção, uma força também que tem um projeto, e é bom que isto fique sublinhado, ou seja, nós não somos uma força política mais uma força política, nós somos uma força política nacional que tem um projeto autárquico nacional, com expressões muito concretas em muitos municípios deste país e que tem uma visão distinta em relação àquilo que deve ser a política local, ou seja, nós defendemos esta ideia que a política local não é neutra e, neste sentido, o nosso projeto é muito distintivo em relação àquilo que existe aqui na feira. Nós pugnamos pela defesa dos trabalhadores, pela defesa dos serviços públicos e, nesse sentido, não é possível dizer que no âmbito do poder local há como que uma neutralidade onde as ideologias não entram. Não, nós temos uma proposta muito distintiva que, no caso da água, provavelmente nós vamos já falar discutir esta isso. questão, Sim. Tem de facto uma visão muito diferente daquela que vigora neste momento ao nível do poder autárquico. Exato, é um dos temas quentes destas autárquicas, até podemos mesmo começar por aí, até porque elegeu isso como uma das grandes prioridades da CDU, a remunicipalização da água. Como é que avalia, antes de mais, a concessão da Endacua? Já vamos também depois à solução que a CDU propõe, que é esta remunicipalização, mas antes de mais, como é que avalia este serviço? Ora, este serviço, enfim, basta ver o preço da água, que é, de facto, do mais caro do país. E, nesse sentido, eu acho que, para aqueles que defendiam o mercado e a concorrência para, no fundo, a partir daí encontrar preços mais competitivos, eu creio que os factos desmentem completamente esta expectativa que alimentou este processo de privatização da água que acabou por contaminar muitos concelhos. Aqui, volto a dizer, a opção ideológica foi optar pela concessão a uma empresa privada. Nós entendemos que um serviço essencial como é a água nunca poderia ter sido privatizada. Mas aqui é mais grave, porque não só se privatizou, como num período onde, enfim, a história demonstra que aqui em Portugal, mas também em muitos pontos na Europa, a tendência é justamente inversa, face aos imensos problemas que têm sido denunciados nos mais diversos pontos do mundo. A tendência que existe, e eu gosto de falar de Paris, a cidade onde eu nasci, que renacionalizou a água, mas há exemplos aqui também em Portugal, no caso de Setúbal, que deram este passo. Ora, neste momento histórico, onde se começa a perceber que há imensos problemas e perigos e que o caminho é de retrocesso relativamente a uma onda privatizadora que dominou há 20 ou 30 anos, ora, esta Câmara renova a concessão para mais 25 anos, tornando ainda mais difícil qualquer processo de reversão. E, portanto, nós estamos confrontados aqui com uma proposta de fundo, que é a nossa, a proposta da CDU, de remunicipalização da água, mas em condições muito mais difíceis, na medida em que esta Câmara enterrou o município num contrato draconiano que vai ser muito mais difícil de reverter. Agora, isto, naturalmente, não retira nem belisca a nossa proposta de fundo. O que nós dizemos é: nós não vamos entrar em demagogia. Em relação a esta questão, nós vamos encetar o processo que, naturalmente, contém inúmeras
vicissitudes jurídicas que não são compagináveis com a resolução do problema numa semana ou em duas. É uma questão muito complexa, mas é um processo que nós não hesitaremos em encetar desde o primeiro dia em que estejamos na Câmara, assim tenhamos força para pôr esta proposta em prática. Sendo certo, e este deve-se exclusivamente à opção da Câmara, que este processo de reversão, que entendemos que é obrigatório e que irá acontecer inevitavelmente, face aos ventos que, enfim, acontecem um pouco por todo lado, será seguramente bastante mais difícil. Exato, não será uma solução rápida, será um processo naturalmente moroso e que poderá também ter custos avultados para o município. A CDU está ciente da dificuldade da resolução deste problema? A CDU está ciente, mas a CDU entende. E, repare, como disse bem, eu fui deputado no Parlamento Europeu durante 5 anos e isto permitiu-me visitar, eu não iria dizer centenas, mas seguramente mais de uma centena de cidades onde tive a oportunidade de primar com os autárquicos e vi inúmeras coisas muito positivas. Uma é essa, e portanto a questão da municipalização da água. Eu vi cidades com transportes gratuitos para toda a gente, que era uma coisa impensável há 10 anos. Toda a gente pensava, os custos, como é que vai ser, como é que não vai ser? Ora, nós vemos hoje ventos da história que empurram-nos para soluções que nós, CDU, já defendemos há décadas. Em relação à água, em relação à dificuldade, há uma coisa que para nós é sagrada e que deve prevalecer, que é a vontade das populações. E, neste sentido, à semelhança daquilo que acontece e daquilo que aconteceu em termos concretos nos mais diversos pontos do planeta, não só na Europa, é que, em último caso, o que prevalece é a vontade popular. E, portanto, esta impossibilidade, esta dificuldade, este custo que possivelmente incorre, tem que ser ponderado face ao primado da vontade popular. E, neste sentido, aquilo que também nós dizemos aos feirenses é que este processo nunca será feito à margem da população. Nós queremos encetar este processo com as populações para que haja total transparência em relação à estratégia e em relação até a eventuais consequências. E, portanto, este processo será encetado no curto prazo pela CDU, mas em total transparência e em colaboração com a população. Exato, a Câmara Municipal terá também de reunir as condições para poder gerir a rede de água e saneamento, não é? Exatamente. É preciso também depois trabalhar nessa parte. Esse é que é o problema dos monopólios, porque aqueles que defendem o mercado esquecem-se que, a partir do momento em que há uma concessão, passa a haver um monopólio. E aí nós estamos a falar de uma coisa muito séria, nós estamos a falar de um bem absolutamente essencial. E, neste momento, a Endacua, não é por acaso que ela está numa posição capital da Endacua, é altamente apetitoso. Nós temos grandes fundos de investimento que estão especializados na compra de infraestruturas públicos de tipo monopolista que gravitam e que procuram justamente investir, sabendo que nestes domínios específicos de serviços públicos essenciais, em regime de monopólio, são aqueles que mais facilmente são passíveis de reter rendas e, por esse caminho, aumentar os dividendos dos acionistas, porque esse é que é o verdadeiro objetivo dos fundos de investimento que estão hoje no capital da Endacua. Exato, ainda há pouco referiu que o Conselho é governado há largos anos, há mais de 40 anos pelo PSD, desde o 25 de Abril, e já fez também algumas críticas também ao trabalho do Executivo, nomeadamente nesta questão da concessão da água. Como é que avalia também a gestão autárquica que tem vindo a ser feita no Conselho de Santa Maria da Feira e em que é que a CDU é diferente? Portanto, continuando neste tema, e é de facto um prisma interessante, e eu agradeço ter conduzido a entrevista por aí, porque permite-nos também olhar, por exemplo, para a educação ou para a habitação, e nós vemos as mesmas opções. Ou seja, uma opção que passa pelo primado do mercado. Na habitação, a Câmara recusa-se a assumir o seu papel de
na oferta de habitação pública, que é a única solução que existe para poder fazer baixar os preços. Mais uma vez, peço desculpa voltar a citar a minha condição de eurodeputado, mas ela, de facto, ela permitiu-me visitar inúmeros países onde existem parques habitacionais que representam 10, 20% da habitação do país. Ora, a habitação pública neste país é residual. Porquê? Porque foi uma opção. E a opção passa por entregar ao funcionamento do mercado o fornecimento deste serviço essencial à população. E se temos um exemplo acabado onde prevalece a iniciativa privada naquilo que é a oferta de habitação, é justamente aqui o Concelho da Feira. E neste sentido, olhando para os preços, para nós é absolutamente evidente que é absolutamente essencial partir para uma estratégia que naturalmente deve ser articulada com o Governo, porque a Câmara não tem meios para construir habitação, mas há inúmeros instrumentos do PRR, etc., do primeiro direito, inúmeros instrumentos que necessitam de haver uma articulação entre o município e o Poder Central para poder avançar com habitação social, habitação a custos controlados, a reabilitação, que é absolutamente decisiva aqui na Feira. Nós entendemos que aqui na Feira não é necessário apostar apenas em bairros habitacionais. Nós temos um parque de casas que estão profundamente degradadas e que, se houvesse um instrumento ágil de requalificação, poderiam resolver inúmeros problemas. Na educação é um pouco a mesma coisa. Nós temos aqui um desafio interessantíssimo, que é aumentar a qualificação da nossa população, dos nossos jovens. Nós olhamos, eu cito apenas um indicador, poderiam haver outros, mas nós temos uma média nacional em que 20% dos jovens têm ensino superior. Aqui essa percentagem é 15%. Não é dramática, mas lança-nos aqui um desafio. E o que é que nós vemos? Nós vemos que, apesar de haver uma falta gritante de uma escola secundária ao nível do Sul... Sim, é uma das propostas, a criação de um estabelecimento de ensino que sirva ao Sul do Concelho. Parece que a Câmara não percebeu que o ensino obrigatório passou para o 12º. Não houve consequências. E depois olhamos para a formação profissional, ela está demasiado nas mãos de escolas privadas. Portanto, mais uma vez aqui há, no fundo, uma forma diferente de ver as coisas. Nós, CDU, apostamos na educação pública, no reforço da oferta em termos de ensino secundário, designadamente com a construção de uma nova escola, evitando que centenas de alunos tenham que se deslocar a concelhos limítrofes, São João da Madeira, Ovar, etc., e que possam completar aqui os seus estudos. E temos também uma outra proposta também que me parece interessante, de criar um polo de ensino superior aqui na Feira. O maior concelho do distrito de Aveiro merece e tem todas as condições para poder albergar um polo universitário público. Digo eu, é a minha casa, da Universidade de Aveiro. Era isso que ia perguntar, em parceria com uma universidade pública, neste caso a de Aveiro? Exatamente. Portanto, a Universidade de Aveiro, e bem, tem um polo em Oliveira das Meias, tem um polo em Águeda, e nós entendemos que pode, através, nomeadamente, desses cursos de formação especializadas, os chamados CETESP, que é uma oferta muito interessante, que pode também ter aqui grande acolhimento, ou seja, estamos a falar de cursos de 2 anos, não é? Portanto, que podem também dar acesso ao ensino superior e, portanto, isto até pode residir aqui uma espécie de parceria em que se dá um pré-acesso, não é, a esses cursos, que depois pode alimentar até um curso superior no futuro, não é? Ou pelo menos em parte desses alunos que frequentam este tipo de ensino. E, portanto, mas, mais uma vez, uma proposta que é decisiva do nosso ponto de vista. A formação dos nossos jovens é absolutamente determinante para o futuro do Concelho, mas isto tem que passar por uma estratégia pública de reforço do ensino secundário, de reforço do ensino profissional orientado para as necessidades aqui do Concelho. Era isso que ia perguntar, se a oferta formativa iria também ter em conta as necessidades do tecido económico do Concelho e da região, que também fala de muita escassez de mão de obra. Exatamente, para isto, mais uma vez, tal como existe, portanto aqui não vamos reinventar a roda, mas este ensino profissional deve ser feito, obviamente, em articulação com as forças vivas, com os setores económicos que temos, seja a nível da cortiça, seja a nível do calçado, seja a nível do têxtil, setores, seja até
ao nível da própria agricultura, que está muito maltratada aqui no Concelho. A agricultura existe no Concelho da Feira, é bom que exista e é bom que ela seja defendida, porque nós entendemos que se trata de um setor decisivo para o futuro. Mas que medidas é que tem a CDU para alimentar este setor que diz estar esquecido pelo município? Nós temos aqui a agricultura. Nós temos cerca de 800 agricultores registados. Atenção, registados. Mas isto quer dizer que a atividade agrícola vai muito para lá deste número, porque há muita gente que faz autoconsumo, não é? E, portanto, a atividade agrícola, do ponto de vista, enfim, da qualidade dos elementos, do ponto de vista económico, até do ponto de vista da segurança alimentar, do ponto de vista também da redução da pegada ecológica alimentar, é absolutamente decisiva. Nós temos na Universidade de Aveiro, e eu alimento este sonho de poder aplicar isto aqui na feira. Nós temos um projeto, temos uma ferramenta que mede a pegada alimentar e, a partir daí, um conjunto de medidas que são propostas às autarquias, que passa pela existência de um pelouro orientado para a agricultura e a floresta, que defenda aquilo que nós chamamos os circuitos curtos de produção e distribuição. E a partir daí é possível, seja defendendo mercados locais, seja defendendo uma oferta e uma procura pública que permita abastecer as cantinas e que permita assim dinamizar a produção local. Isto, ao fazer essa proposta, nós não estamos a inventar rigorosamente nada. Nós estamos apenas a ler os ventos da história. Nós estamos a ver aquilo que muitos concelhos por esta Europa fora estão a fazer. Reduzir as importações, defender a produção local, diminuir a carga carbónica dos circuitos alimentares, melhorar a qualidade dos alimentos e dinamizar a pequena economia local. Eu gostava de fazer aqui um bocadinho a marcha atrás, porque acabamos por falar aqui de vários temas centrais também nestas autárquicas, e são preocupações legítimas dos feirenses, nomeadamente no que toca à questão da habitação. Apresentou aqui algumas soluções: mais construção pública, mais construção a custos controlados, habitação social, também recuperação de edificado. A questão é que isto é uma crise premente e, do momento, há medidas mais a curto prazo que possam ser implementadas, ou maneiras de ajudar as famílias a aliviar também os preços elevados da habitação e a escassez que existe? Infelizmente, portanto, a habitação caracteriza-se por uma oferta que demora, isto é, construir a habitação não se faz de um momento para o outro. Ainda por cima, com a crise que temos no setor agora da construção, exato, com muita dificuldade também em dar vazão. Agora, o que é absolutamente necessário é elaborar uma estratégia local de habitação que identifique quais são as carências e que localize onde é que essas carências existem. E só a partir deste diagnóstico é que se poderão concretizar soluções. Nós temos soluções muito fáceis que são utilizadas em outros municípios. Mais uma vez, nós não estamos a reinventar a roda, estamos apenas a assumir o nosso papel. A Câmara pode, perfeitamente, identificando situações de carência habitacional, ela própria intervir no mercado habitacional e arrendar casas para depois subalocar para situações específicas de grande necessidade. E, portanto, há esta possibilidade, assim haja vontade política, de intervir no sentido de resolver o problema. Mas, para isso, é absolutamente indispensável que esse diagnóstico seja feito freguesia a freguesia, até para se determinar, porque nós não temos esses números, não é? Que nos permitam planear várias soluções, uma naturalmente de mais curto prazo, como esta, de intervir diretamente no mercado de habitação, recuperar edifícios. Repara, eu não tenho os números presentes, mas no parque habitacional que existe, de habitação social, nós temos presente a ideia que muitas casas estão profundamente degradadas. E, portanto, eu pergunto-me, mas nós não temos esses dados, até que ponto é que o próprio parque existente está suficientemente bem aproveitado. E só aí
possivelmente uma parte do problema pode ser resolvido. O outro pode ser resolvido através da intervenção do próprio mercado, em que a Câmara intervém, aluga e subaluga. E depois, nas outras soluções de mais médio e longo prazo, obviamente isto tem que passar pela construção. Aí não há milagres, não é possível resolver isso em meses, mas quanto mais tarde forem dados os passos necessários para resolver este problema, mais tarde os problemas serão solucionados. E, nesse sentido, é absolutamente determinante que a Câmara vire as agulhas, mas lá está, quer dizer, a Câmara não vai virar agulhas nenhumas. A Câmara tem uma opção de fundo em que entende que o problema da habitação, tal como outros, se resolve através da iniciativa privada. Para que haja uma viragem, para que haja, no fundo, uma outra forma de resolver o problema que passe pela assunção da Câmara da necessidade de avançar com soluções de natureza pública, tem que haver uma alteração da correlação de forças dentro da própria Câmara e tem que haver um reforço da CDU, porque aí, nesse aspecto, eu acho que a situação é absolutamente clara. Cada partido tem a sua forma de ver o mundo, cada partido, enfim, entende que as soluções passam por determinadas opções. Nós temos as nossas, claro, que são muito diferentes daquelas que têm vindo a ser aplicadas aqui na feira. Exato. Miguel Viegas defende que é necessário combater a degradação dos serviços públicos. Em que áreas é que é prioritário intervir, ou seja, à cabeça, falando de serviços públicos, podemos estar a falar de muita coisa, o que é necessário intervir aqui em Santa Maria da Feira? Portanto, aqui nós temos que, talvez, segmentar muito bem. O debate, porque há determinadas competências que não são diretamente... Aqui, até podemos falar aqui em 3 patamares, não é? Portanto, há o patamar da responsabilidade do Estado em relação à saúde, por exemplo, que é uma questão que nos preocupa, e é evidente que a Câmara não se pode, enfim, não se pode abstrair do problema, mas sim, não é a Câmara pode ser uma força de pressão. Exatamente, mas é, naturalmente, indispensável a defesa, não é? Assim como a questão do Tribunal, não sendo uma questão, uma competência da Câmara, a necessidade de construção do Tribunal resolvendo aquela tragédia, portanto é uma questão que entra pelos olhos dentro, só não se percebe, é como é que isto ao fim de tantos anos ainda não foi resolvido. Depois temos um patamar intermédio que é muito interessante, e agradeço a pergunta, que tem a ver com a educação e tem a ver com a municipalização da educação, uma opção que foi assumida pela Câmara e mal. A CDU tem uma posição absolutamente contrária a este fenómeno da municipalização, que está a criar imensos problemas. Nós temos hoje imensas queixas ao nível dos horários, ao nível, enfim, do sem número de coisas em que a Câmara decide sem ouvir a comunidade escolar e, apenas para citar um exemplo, não é? A Câmara determinou em determinadas escolas que o horário começava às 8 e acabava à 1, sem falar com ninguém, sem passar cavaco a ninguém, e isto criou de facto um enorme mal-estar, e isto é um exemplo, não é, dos perigos da municipalização, é que de repente temos cada Câmara a agir, enfim, como quer, bem lhe apetece, muitas das vezes de forma ditatorial, como parece ser aqui o caso da feira. E depois mas até a propósito disto, em relação a esta descentralização de competências, nomeadamente na área da educação, a CDU defende que estaria melhor entregue ao Estado? É isso? Exatamente. Nós defendemos, portanto, nós estamos a falar deste processo em concreto da municipalização, em que, enfim, nós não vemos naturalmente com qualquer problema que haja, no fundo, colaboração entre o poder local e o Ministério, ao nível das infraestruturas e por fora, mas depois, quando começamos a ver a Câmara a intervir nos horários, a intervir na colocação de professores, aí vemos isso com muita preocupação. Isto leva, no fundo, a uma questão da igualdade da prestação de serviço, da diferenciação, da fragmentação ao nível do território, e nós vemos isto, temos uma posição de longa data sobre isso, mas estou a falar do processo, portanto, nós não estamos a falar de uma descentralização em abstrato, nós estamos a falar do projeto que foi adotado, em concreto, não por todas as câmaras, mas em particular aqui, por esta. Em Santa Maria da Feira. Está a falar de uma gestão específica aqui, até porque à partida a proximidade iria ajudar ao setor da educação a funcionar melhor. Por isso que eu estou a dizer, mas estou a falar de uma proximidade que, enfim, não é em abstrato. É essa que implica, por exemplo, e dá a possibilidade às câmaras de, enfim, alterar horários, não é? Entre outras coisas, quando essa não deveria ser uma competência da Câmara na nossa perspectiva. E, portanto, descentralizado,
à partida, em abstrato, nada contra, mas é preciso ver depois no concreto. E no concreto, esta descentralização, do nosso ponto de vista, não serve. E agora temos o terceiro patamar, que são as competências da Câmara. Muito bem. Pronto. Vamos a isso. É os transportes públicos, por exemplo. Muito bem, vamos entrar nessa questão. Deixe-me só fazer aqui um preâmbulo. Em dezembro vai fazer 2 anos da entrada em funcionamento da nova rede de transportes Junir na área metropolitana do Porto. Prometia uma revolução na mobilidade em toda a área metropolitana do Porto. Que avaliação, em primeiro lugar, é que faz deste serviço? Sabemos que arrancou bastante mal e hoje ainda persistem queixas dos utilizadores. Sim. Portanto, definitivamente não resolveu o problema. Porquê? Porque é um processo que claramente é construído de cima para baixo, sem ouvir as populações, sem ouvir os municípios, e depois não responde àquilo que são as necessidades concretas do nosso concelho. Portanto, o que nós precisamos é, mais uma vez, que a Câmara assuma um papel de protagonista naquilo que é a oferta de transportes e que tem que ser estudada numa lógica global, numa lógica de articulação com os vários meios de transportes. E nisto eu gosto de dizer, porque nós temos também de ser francos em relação aos territórios, a feira, e eu começo por aí precisamente para ficar claro, e acho que é uma forma também de sinalizar uma posição de equilíbrio que nós fazemos questão de manter. Nós temos, obviamente, territórios de baixa densidade onde o carro vai prevalecer. Sempre. Não é? E, portanto, nós não somos contra o carro em abstrato. Nós não queremos demonizar o uso do automóvel. Nós temos a consciência que, em determinados territórios, noutros não. Não é? E, portanto, nós temos que olhar para o concelho dessa forma, não é? Olhando para cada freguesia, para cada localidade e em função daquilo que são as melhores soluções. Nós temos aqui uma infraestrutura ferroviária que está claramente subaproveitada. E, portanto, nós temos que apostar numa linha de transportes públicos rodoviário, mas que seja articulada com a ferrovia e que agilize, então, as ligações ao Porto e as ligações a Aveiro, que é, no fundo, o grande trânsito pendular que serve aqui uma parte importante dos municípios. E depois, dentro do concelho, é absolutamente necessário resolver a articulação do acesso aqui à sede do concelho, em que implica uma articulação do transporte público de passageiros ou do automóvel, para aquelas pessoas que vêm daquelas freguesias menos densas e que depois encontram uma dificuldade enorme em aceder ao centro, engarrafamentos, quer dizer, é uma coisa abissal. Esta variante de São João da Madeira, enfim, eu acho que exemplifica bem, né, a falta de planeamento, não é? E é uma questão que ainda por cima dura há anos e anos. Mas como é que não há uma solução técnica que permita resolver este problema? Isto tem que ser estudado. E isto tem que passar naturalmente por diminuir o uso do automóvel individualizado, quando isto é possível, como a partir da tal lógica de articulação do transporte público com a ferroviária, do Centro Coordenador de Transporte, que foi prometido... É uma obra prioritária? Exatamente, para nós é absolutamente decisivo, não é? Que tem que ser feito em articulação com a linha do Val do Voga, e depois aqui nos acessos e nesta freguesia 7 concelho tem que haver depois uma solução intermédia aqui em que nós possamos ter estacionamento nas zonas limítrofes e um acesso fácil em autocarros elétricos que existem com soluções extremamente económicas, extremamente práticas, com pequenos autocarros que permitam de forma rápida a qualquer cidadão que se queira dirigir aos serviços, que tenha que vir, não tenha que necessariamente estacionar, que é o caos dentro da cidade, não. E, portanto, mas isto tem que ser planeado. E, para acabar, ou para fechar, não é? E para dizer também de uma forma muito clara, o transporte público tem que ser extremamente competitivo, ou seja, tem que ser tendencialmente gratuito. Portanto, é outra questão que muitas vezes acaba por poluir um bocadinho o debate, mas nós não temos nenhuma ilusão em relação a isto. Portanto, nós queremos uma boa rede de transportes públicos que resolva os problemas, mas que seja
profundamente atrativa do ponto de vista económico. Isso se faz através da sua gratuicidade. Portanto, nós tivemos várias experiências muito interessantes em outros meios de transporte, designadamente no comboio, que provam que, se de facto a coisa for atrativa do ponto de vista económico, as pessoas aderem. E as pessoas aderindo é, de facto, tudo aquilo que nós queremos. Temos menos carros, menos trânsito, menos poluição, maior qualidade de vida. Mas, para isso, a Câmara tem que tomar opções. Quer dizer, porque senão se vai deixando os operadores privados, ficam com o transporte das escolas, depois fazem aqui umas carreiras e depois vem então a área metropolitana do Porto com mais um transporte só para inglês ver ou para no fundo, operações de propaganda. Pronto, então nós estamos a adiar o problema, nós não estamos a encarar o problema de frente. E aquilo que nós queremos é justamente encarar o problema de frente e resolver o problema de mobilidade, que é de facto uma prioridade também para nós, para além da questão da água. Exato, para tornar atrativo o transporte público em detrimento do uso automóvel é também preciso aumentar as frequências e temos freguesias que praticamente não têm ligação, por exemplo, à sede do Conselho de Santa Maria da Feira. Isso tem que ser também uma prioridade? Exatamente. E, portanto, mas repito, tem que se ver freguesia a freguesia. Portanto, nós temos a consciência que, quer dizer, nós não vamos estar agora a embarcar, não é, para depois termos um autocarro vazio. Não, temos que olhar caso a caso e temos que perceber que, e repito, portanto, eu, como disse bem, eu tenho um mestrado em planeamento regional e urbano e nós temos tabelas, temos métricas, não é, que determinam, em função de cada freguesia, da densidade populacional, da rede viária, nós temos depois tabelas que nos indicam, não nos obrigam, não é, mas inspiram-nos e indicam-nos qual é o meio, não é, privilegiado. Até pode ser a bicicleta, repara. Até pode ser. Nós temos um trabalho interessantíssimo no Conselho da Mortosa, pronto, onde, de facto, pela sua característica... Sim, a orografia do terreno. Exatamente. E, portanto, não é por acaso que ali há um desenvolvimento, com a Câmara também, fazer um trabalho também interessante, não é, de incentivo. Não é? Há mobilidade suave, sim. Porque tem ali. Portanto, aqui tem que se ver a mobilidade suave, será seguramente uma aposta, mas tem que se olhar para o território. E, portanto, em freguesias suficientemente densas, obviamente que tem que haver transportes públicos, obviamente que tem que haver autocarros com a frequência necessária e que sejam realmente competitivos para que, de facto, haja uma diminuição do uso automóvel. E nós, sobre isso, já agora, isto articula-se também, porque nós não somos insensíveis aos grandes desafios do mundo de hoje em relação à questão do combate às alterações climáticas. Sim. E nós, quando falamos de alterações climáticas, parece que também os autarcas, não é? A maioria deles, pronto, olham para o outro lado, não é? E, portanto, fazem ali uma espécie de manobra de marketing com os panfletos, mas depois nada é consequente. Ora, nós temos uma proposta que gostaríamos que ela fosse aplicada e, repara, não é necessário até ganharmos a Câmara, porque essa será seguramente a minha primeira sugestão, uma das primeiras sugestões na variação. Será protocolizar a realização de um protocolo. Pode ser com a Universidade de Aveiro, pode ser com outro. Eu falo da Universidade de Aveiro porque, enfim, é a minha ferramenta. Nós temos ferramentas, não é, que permitem medir a pegada carbónica ao nível municipal. Através de 3 áreas fundamentais. A tal pegada alimentar, que tem a ver com aquilo que eu falei, a tal mobilidade e a questão energética que nós não falamos. E a partir daí, portanto, com este protocolo, seria muito interessante. Porquê? Porque nos permite analisar ao longo do tempo o desempenho ambiental do município. Portanto, aqui não vale a pena, e eu serei frontal, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, não vale a pena estarmos aqui a bater com a mão no peito e a falar de sustentabilidade no ar. Nós temos que ter aqui um instrumento que nos permita também avaliar a qualidade do nosso trabalho ao longo do mandato. E, neste sentido, nós precisamos do know-how da academia, não é? E isso é perfeitamente possível, já é feito com uma calculadora que tem, pronto, determinados requisitos, e isso seria também muito interessante, porque permitiria também este seguimento e esta avaliação, e naturalmente que depois uma boa política de mobilidade, naturalmente, para além de resolver o problema das pessoas, tem também a virtude de contribuir para a diminuição das emissões de carbono, assim como outras políticas ao nível da energia, para a qual também não temos propostas. Muito bem, já vamos a isso, mas eu queria fechar ainda o tema da mobilidade com também outro projeto central para a cidade de Santa Maria da Feira. Falo do projeto do Túnel da Cruz. Qual é o posicionamento da CDU? É a favor deste projeto? Temos uma cidade dividida a meio. É necessário que este projeto avance?
Pronto, Ou há outras soluções que a CDU preconiza? Nós temos muitas dúvidas e aqui, repare, eu não sou engenheiro civil, portanto, eu sou planeador e nós temos estudado esta questão e a feira está, de facto, em cima de um labirinto de vias de água, lençóis freáticos. Falávamos há bocado do tribunal, não é? Portanto, o problema do tribunal tem justamente a ver com isto, mas é de facto qualquer investimento desse tipo que está proposto, nós temos sérias dúvidas sobre a viabilidade do próprio investimento e sobre as consequências que isso poderá ter ao nível dos lençóis freáticos, ao nível das vias de água que fatalmente ali proliferam. E, portanto, é daí as grandes reservas que nos merecem este projeto. Ou seja, nós não negamos o problema, nós até defendemos a construção de infraestrutura. Nós estamos a falar de uma zona, mas lá está, mais uma vez, a Câmara, enfim, promove ali a construção de habitação privada sem qualquer planeamento, não há ali equipamentos, infraestruturas e, portanto, nós defendemos até para aquela zona a urgência de construção de uma infraestrutura que dê resposta à necessidade das pessoas que querem passear os seus filhos, os seus animais, que possam usufruir dos espaços verdes, mas nós somos confrontados, de facto, com esta barreira arquitetónica. E, portanto, nós não negamos a existência do problema, mas temos dúvidas em relação a uma solução desta grandeza, pelos custos faraónicos e também pelas consequências ambientais. Mas, repito, eu não sou engenheiro civil, mas gostaria muito que me tranquilizassem e que me deixassem, no fundo, e que me convencessem sobre os bons fundamentos desta solução. O concurso, eu creio que ficou vazio, portanto, é uma questão que vai provavelmente demorar também anos, aliás, não é por acaso, não é? Que o concurso não teve, que não há ninguém, não é? Com capacidade para pegar naquele caderno de encargos e, portanto, eu não sei se não será a altura de pensarmos numa outra solução mais leve e que permita, no fundo, aqui chegarmos a um compromisso, não é? Que resolva o problema do trânsito e que, ao mesmo tempo, permita melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas que não é por acaso que a cidade cresceu ali, porque muita gente trabalha no Porto e, portanto, isto tudo tem uma história, não é? Tudo tem uma história. Mas, de facto, há uma necessidade que está absolutamente identificada e que passa pela necessidade de construir equipamentos, infraestruturas para melhorar a qualidade de vida. Mas temos, de facto, aquela barreira que é, de facto, um problema. Muito bem, nós temos que avançar, ainda temos algumas temáticas e estamos a 17 minutos das 7 da tarde, é até às 7 que temos tempo também com o Miguel Viegas para perceber as propostas da CDU nestas eleições autárquicas. Já falamos aqui um bocadinho da área ambiental, percebemos também que é uma prioridade para a CDU. Que outras medidas é que têm para esta área? Podemos aqui falar de várias coisas, já falamos sobre alterações climáticas, por exemplo, mas temos também a questão dos rios e Santa Maria da Feira tem também um grande património nessa vertente. Que soluções é que traz a CDU para cima da mesa para problemas que estão já identificados? Portanto, há aqui... Falando dos rios, nós temos de facto, portanto, vários rios e ribeiras, muitos dos quais ainda estão longe, estão melhores, é importante admitir isso. Reparem que eu vivi em Ovar, eu fui eleito em Ovar e, portanto, nós sabíamos na altura como é que a ribeira de Rio Maior vinha, como é que o Rio Castra, como é que a própria ribeira de Silvalda, não é? Portanto, eram verdadeiros esgotos a céu aberto. Algum trabalho foi feito, mas muito está por fazer. E, neste sentido, o que é necessário? Um plano, nós defendemos um verdadeiro plano de valorização ambiental que passa justamente por aquilo que nós entendemos ser a construção de uma rede ecológica municipal. Portanto, a rede ecológica é justamente aquele documento que olha para o património ambiental e que lhe dá uma visão integrada e que normalmente segue precisamente as ribeiras, não é? Os cursos de água, que muitos dos quais estão, de facto, profundamente poluídos,
passam por zonas industriais altamente poluidoras. Não falta, para além desta visão integrada, falta fiscalização, e nós entendemos que aqui a Indágua tem que ser responsabilizada. Portanto, não basta apenas ter a concessão em relação ao saneamento e ao fornecimento de água, tem que haver fiscalização. Portanto, nós temos a percepção, por aquilo que vem das visitas que nós fazemos regularmente aos locais, há uma proliferação de ligação clandestinas que deveriam exigir, do nosso ponto de vista, uma maior atenção e uma maior fiscalização, porque de facto é absolutamente criminoso, não é? A confirmar-se, não é? O aproveitamento que é feito, nomeadamente em dias de chuva, para, no fundo, descargas de esgoto nas vias pluviais que depois vão parar às ribeiras ou diretamente nas ribeiras, é uma questão de grande preocupação. Eu gostava também de sublinhar uma última proposta que nós gostaríamos de afirmar com muita força. E repare que nós, todos os verões, temos a questão dos incêndios. Sim, estava aqui também no meu lote de questões. De que forma é que podemos melhorar a gestão da mancha florestal do concelho? Mais uma vez, assumindo a responsabilidade. A Câmara tem que assumir a sua responsabilidade de gestão no território. A floresta são 10.000 hectares, portanto, representa metade da área do concelho. Metade da área do concelho. Ora bem, portanto, isto não pode ser olhado de forma leviana. Bom, então, aquilo que nós temos que olhar é o que fazemos para valorizar essa floresta e para defender as nossas populações e minimizar o risco de incêndio. Aqui, mais uma vez, não precisamos de inventar muito. Nós temos que olhar para as boas práticas e, nesse sentido, propomos a construção de uma rede de ecopontos florestais que permita a deposição dos sobrantes, das limpezas e, através dessa rede de ecopontos, que essa biomassa excedentária possa ser aproveitada. E aqui temos 3 soluções. Uma solução que não nos parece viável, que é a produção de eletricidade, porque exige um equipamento muito caro, em que só se justifica em zonas como a Albergaria, que tem 80% do seu espaço é floresta. Nós temos centrais em Mortágua, então são grandes áreas florestais. Aqui não parece. A segunda solução, que é uma solução interessante, que é aproveitar o calor, portanto, a queima, e a partir daí abastecer água quente, sistemas de aquecimento, piscinas. Estamos a falar de equipamentos muitíssimo mais baratos, portanto, ao alcance, enfim, de qualquer Câmara Municipal, e que permita também fazer este aproveitamento. E há uma terceira possibilidade, portanto, quer dizer, compostagem. Não é? Bom, em todo o caso, a valorização desses sobrantes deve alimentar a comparticipação dos custos com a limpeza da floresta. Nós estamos confrontados com isto. Todos os anos vemos os incêndios para aqui, os incêndios para lá, mas depois, mais uma vez, é só fugaz. Peço perdão usar essa expressão, mas depois ninguém vai à raiz do problema. Portanto, a verdade é que a floresta tradicional não é viável economicamente e, portanto, não é possível esperar que o dono, de modo próprio, despenda do seu bolso milhares de euros para limpar a floresta. Portanto, ou há uma ajuda do Estado, que ela até já existe, portanto, o Fundo Ambiental já presta essa ajuda, mas a Câmara também pode avançar e, portanto, se houver uma comparticipação ao quilo, não é? E repara, já agora também nós, o que vemos nas boas práticas, proibir a queima, não é? Portanto, isto, ou seja, tem que haver aqui depois uma articulação. Não é? Portanto, isto é, nós olhamos, repito, nós não vamos inventar nada, portanto, a criação de uma rede de ecopontos, a Câmara paga ao quilo para comparticipar e proíbe a queima, porque senão há aqui, isto tem que ser um todo coerente. Já agora, em relação ao Fundo Municipal, em relação à informação, por isso é que nós defendemos o pelouro. Se houvesse um pelouro dedicado exclusivamente à questão da floresta e da agricultura, ora, permitiria também informar as pessoas. Nós temos inúmeros instrumentos. A Universidade de Aveiro, eu fiz parte da equipa, nós pediram-nos para avaliar a utilização de um instrumento mais floresta e nós vimos que era errático.
não é? Então havia uma determinada Câmara que tinha 200 candidaturas e na Câmara ao lado nenhuma. Ou seja, há câmaras onde o Executivo, de uma maneira ou de outra, aderiu, foi para o terreno, esclareceu as populações e foi um sucesso. Outras câmaras assobiaram para o lado ou estavam a dormir. Portanto, aquilo que nós defendemos é que aqui na feira haja, de facto, um pelouro atento e que permita fazer essa articulação com pessoas que, naturalmente, não têm, às vezes, capacidade para acompanhar os requisitos. Para já, algumas nem sequer sabem, e depois, sabendo, essas candidaturas muitas vezes não são fáceis de fazer. Mais uma vez, a Câmara não pode lavar as mãos, tem que se investir nesta causa, que é uma causa importantíssima, porque aquilo que aconteceu em Oliveira das Meias, para o ano pode acontecer na feira. Nós podemos estar com este intrincado, não é? Com este desordenamento urbanístico, onde a floresta entra pelos povoados, pelas casas, onde temos zonas industriais misturadas com habitação, etc. Nós podemos ter aqui uma situação muito difícil e o que nós queremos é justamente prevenir antes que o mal aconteça. Muito bem, estamos a 9 minutos do fim, portanto temos agora que ser mais sintéticos possível. Ainda tenho aqui 2, 3 temas para tratar, vamos ver se conseguimos. Defende a necessidade de combater as assimetrias no território. A verdade é que o Concelho de Santa Maria da Feira neste momento tem 21 freguesias, vai passar a ter 28 após o ato eleitoral. De que forma é que se pode trabalhar a coesão territorial? A cultura pode ser um motor para trabalharmos mesmo esta questão da coesão? Sem dúvida nenhuma. Nós, nesse aspecto, e aqui apelo, e respondendo rapidamente, a CDU prima, e nós temos exemplos concretos, portanto não estou a falar em abstrato, de uma política de descentralização, ou seja, de um orçamento que, eu não vou avançar números, mas que tenha uma componente crescente que seja atribuída às freguesias. Para a cultura. Para a cultura e outras. Depois, naturalmente, as freguesias, não é, no âmbito das suas atribuições e da sua autonomia, da sua legitimidade democrática, saberão, mas este princípio... É necessário aumentar as transferências para as juntas de freguesias. Já tem vindo a ser feito, também temos que ser justos com o atual Executivo, houve recentemente também um aumento nessa transferência. E nós defendemos este caminho, que é justamente através daí, porque senão, é como acontece em Portugal, toda a gente fala da coesão, mas a verdade é que o dinheiro fica todo em Lisboa e sobram aqui algumas migalhas para o interior. E, portanto, é verdade, se queremos efetivamente encarar esta questão de frente, nós temos que olhar para o bolo orçamental e temos que o distribuir de uma outra forma, porque senão não haverá coesão. Isto passa-se a nível da União Europeia. Repara, já agora, se fugindo um bocadinho ao tema, mas é interessante, nós estamos a discutir o próximo quadro comunitário, onde se prevêem cortes draconianos na coesão, em função dos novos objetivos, que têm a ver com a guerra, etc. A verdade é que estamos na iminência de termos cortes muito importantes e, portanto, isto, naturalmente, depois não pode haver coesão, não é? E a nível municipal, é lógico, é um bocado essa que nós defendemos. Muito bem, gostava de olhar também para a área da cultura. Que medidas tem a CDU também para esta área? Sabemos que o Concelho de Santa Maria da Feira é pujante em termos culturais, tem muitos agentes também capacitados, temos os grandes eventos. Que visão tem a CDU? Nós temos aqui, temos várias propostas e exemplificaria uma que tem a ver com a recuperação do património. Okay? Do património. E, portanto, nós temos, de facto, na feira, um património edificado de grande valor, mas que está, de certa maneira, não está valorizado. E eu citava apenas um exemplo, não é? Que tem a ver com a existência de uma infraestrutura que é única no país, não é? Tem a ver com a Casa da Malaposta de Sem Fins. Repara, nós estamos a falar de um edifício emblemático, não é? Que, no fundo, representava uma estrutura fundamental de transporte, não é? De descanso, do transporte que se fazia fundamentalmente por tração animal e que está profundamente degradado. Está profundamente degradado, naturalmente que o edifício é privado, não é? E, portanto, a Câmara não tem uma responsabilidade direta na degradação, mas seria, né, uma forma de sinalizar, e atenção que, repara, nós temos outras propostas, porque Sim. Nós temos outros digamos assim, exemplos de património
construído, que estava abandonado e que deveria ser valorizado, mas este é-nos particularmente caro, não é? E nós defendemos, de facto, a aquisição, não é? daquele equipamento com a sua valorização e, eventualmente, depois a instalação de equipamentos, bibliotecas ou por aí fora, uma forma de o valorizar e de pôr ao serviço da sociedade. Muito bem, Miguel Viegas, não vamos ter muito mais tempo, portanto eu vou fazer agora uma questão mais aberta. Que outras medidas gostava de apresentar em 2-3 minutos antes de uma nota final para nos despedirmos? Quais são outras prioridades da CDU que queira também deixar vincado aqui aos microfones da Sintonia? Olha, isto não é fácil, e então permita que fuja um bocadinho à pergunta, valorizando, no fundo, aquilo que está em causa nestas eleições. E, portanto, voltamos um bocadinho ao início. Nós vamos ter eleições no dia 12 de outubro, nós estamos no Conselho que é gerido pela mesma força política há décadas e aquilo que nós propomos é uma forma diferente de olhar para a política municipal. E quando digo nós a CDU, uma força política que está cá há décadas, que tem um património enorme de intervenção, que tem um projeto autárquico distinto de todas as forças políticas, com uma expressão concreta que é possível verificar em Setúbal e em outros concelhos por este país. E, portanto, nós temos este património que dá garantias a quem quiser votar na CDU que não está a votar no incerto, está a votar numa força de confiança que tem pessoas conhecidas, que tem um património de intervenção e que tem propostas absolutamente claras que a diferenciam daquilo que tem sido a gestão do município até então. E, portanto, quem quiser mudar, quem quiser de facto acrescentar algo de novo no próximo dia 12, tem aqui uma oportunidade, votando na CDU, reforçando a CDU nas instituições, para que possamos dar continuidade a este trabalho e dar-lhe ainda mais força. Muito bem, ainda tenho 1 minuto ou 2, não sei se quer gastar para uma nota final. Isto acabou por saber já quase a despedida. Miguel Viegas, mais alguma coisa a acrescentar? Exatamente. O que nós muitas vezes não nos cansamos de afirmar é que a política municipal, muitas vezes, nós tendemos, no fundo, a considerá-la neutra. Ela não é neutra. Nós, a CDU, diferencia-se das outras forças políticas, designadamente daquela que tem gerido a Câmara Municipal ao longo das últimas décadas, por assumir as suas responsabilidades ao nível da política pública. E, portanto, enquanto que outros confiam no mercado, na privatização, na concessão, na externalização, nós não. Nós defendemos que aquilo que são as competências da Câmara Municipal, e em particular da Câmara Municipal da Feira, devem ser assumidos pela Câmara e não entregue a empresas. E é nesse sentido que nós vamos reforçar tudo aquilo que são serviços públicos, designadamente aqueles que remetem diretamente para competências municipais. Daí defender a municipalização da água como proposta bandeira da CDU para estas eleições aqui ao Conselho da Feira. Muito bem. Muito obrigada pela presença, Miguel Viegas. Nós é que agradecemos. Muito bem, a entrevista com o candidato da CDU à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. O Conselho vai a votos a 12 de outubro. Há 9 candidaturas à Câmara Municipal até 26 de setembro. Às quartas, quintas e sextas-feiras, depois das 6 da tarde, damos voz aos candidatos à autarquia. Na próxima quarta-feira regressamos a estúdio com a entrevista à Carla Abreu, candidata da Iniciativa Liberal. Da minha parte é tudo por hoje. Continuação de uma boa sexta-feira.